Olá pessoal, bom dia. Hoje nós vamos fazer uma pequena revisão em cima daquilo que nós já vimos aí em cima da apostila 2, né, com uma forma de uma síntese em relação ao conteúdo. Na verdade, a gente já fechou a apostila 2, mas amanhã depois, voltando, a gente tem que ter uma pequena revisão, se tiver que ter prova, enfim, trabalho, para compor a nossa nota, tá? Então hoje nós vamos relembrar um pouco no capítulo 1 e 2, nós trabalhamos a ideia da globalização. Se lembra? A globalização totalmente influenciada pelo meio técnico, científico e informacional, onde temos uma redução do espaço em função do tempo, né, e uma integração maior entre as pessoas, né? Então, ou seja, por quê? Porque nós temos, né, uma redução das distâncias, né, e o estreitamento das relações culturais, né? Então nós temos um aumento da circulação de pessoas, mercadorias, comércios, capitais, e a cultura propriamente dita, né? Só que por mais que haja esse processo de integração com a globalização, né, ela também desintegra, ela acentua as desigualdades sociais. Por exemplo, por mais que hoje você consiga enviar um e-mail, né, ou seja, se comunicar com alguém que esteja muito distante, existem países que a acessibilidade em relação à internet ela ainda é muito curta. Outra questão que nós trabalhamos aqui, a ideia das tecnopolos, se lembram, áreas de produção de tecnologia de ponta, não é qualquer tecnologia, onde inclusive você utiliza uma mão de obra especializada, né, e não é uma mão de obra barata. Nós tínhamos comentado também da importância de pensar esses tecnopolos, o mais importante, o Vale do Silício, aqui no Brasil, região de Campinas, onde automaticamente nós temos também os principais centros de pesquisa. A ideia da rede, a aldeia global, que nós tínhamos comentado, e também desses paradoxos que eu estava comentando anteriormente, que a globalização ela promove, né? Então, ou seja, por mais que você integre economia, cultura, você também desintegra porque você acentua a exclusão socioespacial, as desigualdades sociais ao longo do mundo, né? Outra questão também que eu tinha comentado com vocês é em relação à ideia da formação no terceiro capítulo dessa apostila, da formação do Estado Nacional moderno, né? E aí o primeiro teórico que foi pensar justamente a figura do Thomas Hobbes, que ele acredita que o Estado ele serviu para pacificar a vida social, né, e favorecer o processo de convivência entre os seres humanos. Na verdade, sim, porque se você não tivesse a figura de um Estado, você teria um caos social, podendo gerar uma anomia entre os indivíduos, lembrando que a anomia é a perda da função da identidade social. E não somente isso, né? O Estado ele serve como um mecanismo, uma válvula instrumental burocratizada de controle, de coerção, de coação social, até para que ele possa normatizar os comportamentos e inculcar valores e hábitos a serem seguidos, sendo sempre regido por uma determinada forma de constituição, que enquanto conjunto de leis, você sabe onde começa e onde termina o seu direito e o seu dever, em cima de uma imposição de um poder, de uma hierarquia estatal. Outra questão também, que é importante falar, de outro autor, que é o Max Weber, que nós já vimos no primeiro ano, que ele ajuda a pensar essa ideia do Estado enquanto monopólio legítimo da força, né? Então, por exemplo, nós temos um caos aí social e automaticamente esse Estado utiliza da força como uma forma de garantia da ordem, né? Ou seja, ele mantém a ordem, ele tenta manter a democracia. E não somente isso, né? Quando a gente trabalhou a ideia das facetas externas e também da faceta interna, né? Então, ou seja, se nós vamos parar para analisar, a faceta externa totalmente atrelada em relação ao Exército, a Marinha Aeronáutica, que tem a função de patrulhar as nossas fronteiras, e a faceta interna com a ideia de fazer o que? Por meio da força policial, ele tenta automaticamente coibir, conter distúrbios, né, infraestatais dentro do próprio Estado. Outra questão que nós tínhamos comentado aqui, a ideia do uso legítimo da força desse Estado, ou seja, quando nós pensamos um pouco de quando ele abusa do seu poder, e não somente da questão do uso da violência física, porque a violência ela somente não está também restrita apenas a esse âmbito, ela também pode ser simbólica, ela também pode ser automaticamente verbal, visual. Então, em muitos momentos, esse Estado acaba também utilizando-se de forma ilegítima. Então, por exemplo, violência de um Estado contra outro Estado, a guerra, o crime de guerra também, como nós tivemos por parte dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial com relação ao Japão, e a violência de Estado contra, né, a figura do cidadão, quando um cidadão vai para uma manifestação e de forma excessiva a polícia acaba reprimindo, né, ou seja, por meio do seu poder, né. Outra questão que nós tínhamos comentado aqui
a ideia de violência e segurança pública, até conceituamos violência, né, já que eu estava comentando anteriormente. Por violência entende-se a intervenção física de um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo, que tem por finalidade destruir, ofender e coagir. Então perceba que até nessa definição de Mário Stupino, nós percebemos que a violência não está totalmente intricada apenas dentro da questão física, mas ela também é uma esfera, ela é uma esfera simbólica, ela é uma esfera visual, ela é uma esfera oral, né? E por quê? Porque ela está preocupada sempre em destruir, coagir um determinado grupo em função do outro. Né? E a segurança pública, né? Ou seja, quais serão os mecanismos utilizados pelo Estado para garantir o combate em relação a essa violência, ou seja, a segurança pública. Outra questão também que a apostila abordou é a ideia da criminalização da pobreza, ou seja, como é que a pobreza ela é criminalizada a partir do seu espaço, a partir dos espaços em que ela também se desenvolve. Uma outra questão que nós tínhamos comentado, já que a gente falou de violência, de segurança, de Estado, é a ideia do poder e de política. Você lembra? A política são as relações de poder investidas pelo ser humano na sociedade. E não somente isso, quando a gente fala de poder, falamos também a capacidade, a possibilidade de agir, de produzir efeitos, resultados e consequências por meio de nossas ações. O voto é um exemplo bem clássico de um exercício de poder, de uma garantia por parte do cidadão a partir do seu ofício exercido. Porque você coloca alguém para te representar, porque você acreditou no discurso daquela pessoa. E o monopólio é a legitimidade desse poder. Né? Então, ou seja, em muitos momentos ele acontece de forma, né, política, ideológica, discursiva. Né? Então, ou seja, quando alguém convence o outro pela questão do discurso ou somente pelas ações, porque isso também são formas, são mecanismos de poder. Tá ok, pessoal? Foi mais para dar uma importância de lembrar aquilo que nós já tínhamos visto. Espero que vocês estejam bem. Grande abraço.